Oi, boa noite. Boa noite a todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me acompanhou ainda no primeiro webinar, eu sou a Paula, eu sou responsável farmacêutica e Medical Science Liaison, ou consultora científica da Mustela, tá? Aqui a Mustela está promovendo esse webinar em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E para quem não conhece, a Mustela é uma marca francesa que é líder em vendas na Europa em produtos para cuidados da pele das gestantes, dos bebês e das crianças. Então, como a primeira marca de Dermo bebê no Brasil, a gente está extremamente honrado de poder promover aqui a educação continuada em dermatologia pediátrica para vocês. Então, eu queria aqui, em nome da Mustela, já dar as boas-vindas para todo mundo a esse nosso segundo evento de 4 webinars que a gente montou em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E o webinar de hoje vai ter uma duração de cerca de 1 hora. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só clicar no botão de Q&A, o Q e A, que aparece na parte de baixo da tela de vocês, tá? E irem mandando suas dúvidas para a nossa palestrante. E a nossa palestrante hoje do webinar é a doutora Kerstin Abage, que é pediatra e dermatologista e presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. E ela vai trazer para vocês uma aula bem interativa, vocês vão ver que dá para responder a enquete, dá para interagir bastante mesmo, que vai ser sobre dermatoses frequentes no consultório pediátrico. Então, já obrigada a todos, desde já, por participarem da nossa aula. E eu vou deixar aqui a palavra com a doutora Kerstin, então. Doutora Kerstin, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite da Mustela e essa parceria tão importante com a Sociedade Brasileira de Pediatria, num período tão difícil como esse nosso de quarentena e de isolamento social. Eu acho que é um momento importante para a gente poder divulgar e disseminar conhecimento. Então, vamos lá. Bom, dentre as dermatoses frequentes no consultório pediátrico, a gente sabe que as dermatoses, elas perfazem cerca de 20% dos atendimentos em pediatria, então são queixas muito frequentes. E, obviamente, se eu fosse pegar todas as dermatoses frequentes, a gente ia ficar até amanhã conversando aqui, da minha parte, sem problemas, mas a gente vai ter um outro webinar com alguns assuntos também interessantes. Então, eu trouxe, assim, algumas dermatoses que, ou por dificuldade no diagnóstico, ou no diagnóstico diferencial, ou eventualmente na conduta, eu achei importante trazer para o pediatra. A gente vai também ter, durante a apresentação, algumas enquetes. Então, quando aparecer esse símbolo VOTE, vai aparecer na tela, por cima do slide, uma caixa onde vocês podem, então, votar. Vocês vão ter 30 segundos para poder votar, então é rapidinho, para a gente também não atrasar muito a aula. E se vocês podem também mover essa caixa de pergunta para não ficar, para ficar no local que vocês enxerguem todas as respostas. Então, eu espero que vocês participem e espero que vocês gostem dos temas que a gente escolheu. O primeiro caso, então, é um menino de 4 anos que apresenta essas lesões papulares muito pruriginosas de início a cerca de 2 dias. Então, o que a gente percebe na clínica são essas pápulas eritematosas, algumas até circundadas por um halo um pouco mais claro, que acometem principalmente a região posterior da perna direita, vejam que não tem nada na perna esquerda, e sem nenhuma outra queixa clínica. Então, o que vocês pensam que isso pode ser? Um herpes zoster, um herpes simples, uma dermatite de contato ou um prurigo por insetos? Botem aí. Pode apresentar as respostas. Acho que 30 segundos é até muito. Vamos fazer 15 segundos para ficar mais rápido e mais dinâmico. Pode apresentar aí as respostas. Ótimo. Então, o que a gente observou é que a maioria acertou, né? Então, são uma reação à picada de insetos, que tanto pode ser
uma reação aguda, ou seja, qualquer pessoa em contato com o inseto pode apresentar uma reação local, que pode ir desde uma lesão muito pequena, eritematosa, ou eventualmente mais purpúrica, que a gente vulgarmente chama de pulguéquia, ou lesões mais inflamatórias, inclusive com formação de vesículas ou bolhas, dependendo muito do inseto. Insetos que causam lesões mais vesicantes, ou seja, que causam mais bolha, são, por exemplo, as formigas, que têm o ácido fórmico no seu veneno, que acaba causando, então, reações inflamatórias mais importantes. E prurigo por inseto seria, então, a reação de hipersensibilidade aplicada do inseto, que ocorre em crianças a partir, geralmente, dos 6 meses de idade, e que tem como sinônimos prurigo por insetos, prurigo estrófilo ou urticária papular. Então, esses termos são utilizados de maneira intercambiável para designar a reação aguda, a reação de hipersensibilidade aplicada de inseto. Aqui a gente tem 2 casos, então, com pápulas eritematosas na região mais exposta, couro cabeludo e face, e aqui a lesão patognomônica do prurigo por inseto, que é essa pápula eritematosa encimada por uma vesícula central, que a gente chama de pápula de Tomassoli. E pela característica de localização dessas lesões, a gente vai poder nos guiar qual inseto será que está causando esse tipo de reação. Já nessa criança, a gente observa que é mais em área coberta e as lesões elas seguem um certo padrão linear, que nos livros de dermatologia é designada de lesão em café, almoço e janta. Né? Café, almoço, janta, ainda tem a sobremesa e às vezes o cafezinho. Então, nesse tipo de reação, que é mais em áreas cobertas, a gente vai pensar mais em insetos andadores, então pulga, percevejos de móveis, o famoso bed bug que nós estamos importando, né, da Europa e dos Estados Unidos, cupim, né, lembrar do cupim, às vezes as casas de madeira ou as casas com forro de madeira, para que a gente possa, então, orientar esses pais no sentido de eliminar o inseto ou tentar evitar o contato com o inseto. Então, o que a gente pode ter de picadas de inseto? A localização e a disposição das lesões vão nos indicar o tipo de inseto que está causando a erupção. É muito importante que a gente oriente essa família no sentido de proteção, seja ela mecânica, com roupas, meias, telas ou mosquiteiros, e medidas gerais, por exemplo, fechar a casa cedo, já que no final da tarde é mais comum haver pernilongos e mosquitos, eventualmente a dedetização da casa, se for o caso de bed bug ou de cupins ou pulgas, por exemplo, e aqueles aparelhos elétricos que às vezes são utilizados, né, para espantar os mosquitos e pernilongos. E aí surge a dúvida, qual repelente eu devo prescrever? E a gente está falando aqui em crianças, então a gente trouxe os principais repelentes que existem no mercado e qual é a indicação do uso de cada um desses repelentes. Então, basicamente, eles se dividem em 3 subtipos. O IR3535, que está indicado a partir dos 6 meses, nome comercial, por exemplo, da Johnson ou da Sdim. Os à base de picaridina ou icaridina, que estão liberados a partir dos 6 meses. E algumas bulas atualmente consta já a liberação acima dos 3 meses. E a gente até foi um motivo de notificação da Anvisa e questionamento da Anvisa se realmente havia liberação a partir dos 3 meses, uma vez que a maioria dos estudos mostra que a liberação é a partir dos 6 meses. E a resposta que a gente teve quando foi feito esse questionamento diretamente da Sociedade Brasileira de Pediatria é que os laboratórios que colocam isso em bula comprovaram a segurança e a eficácia a partir dos 3 meses. Então, a gente teve esse retorno da Anvisa. O DIT é o mais antigo deles, e ele contém uma substância chamada N-dimetilmetatoluamida, e ele mostrou toxicidade, principalmente se caso ingestão acidental. Então, ele é liberado a partir apenas dos 2 anos de idade. Em breve, está no forno, um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria que vai trazer todas as informações sobre quais são os produtos disponíveis, inclusive com nomes comerciais, para que vocês tenham, então, um documento com todas essas informações. Deve sair logo, já está pronto e em breve deve ser lançado.
Uma pergunta que a gente tem bastante frequente é, e agora com essa onda meio natureba, né? E as plantas e os óleos naturais, eles funcionam? Eles são seguros para uso em criança? Então, os estudos que tem são sobre, principalmente, o óleo de eucalipto e a citronela. As plantas elas são usadas há muitos anos, porque elas têm um mecanismo de odor que espanta o inseto. Então, existiam 3 métodos de usar as plantas como repelente, ou queimando as folhas, ou deixando as plantas dentro da casa, ou as folhas no chão, ou eventualmente aplicando os óleos essenciais derivados dessas plantas. Qual é o problema do uso disso, principalmente em crianças? A cosmética é desagradável, porque é um óleo essencial, então ele acaba ficando cosmeticamente desagradável. Existe a possibilidade de sensibilização, e isso a gente observa muitas vezes com aquelas pulseirinhas de citronela ou com determinadas loções à base de citronela. A evaporação desses produtos é muito rápida, então elas possuem um curto período de ação, então a sua eficácia não é muito boa. E aí vai uma enquete, então podem votar, né? O que a gente deve aplicar antes? Isso é uma pergunta frequente no consultório. Ai, doutor, eu tenho que fazer, eu vou para a praia, eu vou para a piscina, o que eu devo aplicar antes? O repelente ou o filtro solar? Qual é a ordem de aplicação? Então votem aí. Acho que pode passar a resposta. O filtro solar. Ah, garotos, vocês estão bons nisso. Então, o que a gente sabe? Que os repelentes, eles agem formando uma camada de vapor, uma nuvem de odor que, teoricamente, é insuportável para o inseto. Por que eu falo teoricamente? Porque parece que os insetos estão tomando esses repelentes já como suco, né? Parece que eles não funcionam tão bem. E os filtros solares, por sua vez, eles agem formando uma película física, principalmente aqueles filtros baby, né, que são à base de óxido de zinco ou de óxido de titânio, que são menos absorvidos pela pele e dessa forma eles causam menos reações alérgicas, então eles são recomendados para os bebês a partir dos 6 meses de idade. E aqueles filtros químicos, que são os filtros infantis, a partir dos 2 anos, ou os filtros de adulto, que vão agir quimicamente, permitindo a refração, a absorção ou a transformação da radiação ultravioleta em outras fontes, por exemplo, de energia, como uma fonte de calor. Então, ele transforma a energia, o raio ultravioleta, em calor e dissipa esse calor pela pele. Então, pensando nesse mecanismo de ação, que um funciona pelo cheiro e o outro tem que ter uma certa ação de absorção na pele, a gente deve primeiro aplicar o filtro solar e depois o repelente. Isso são algumas orientações que eu faço no meu consultório. Eu prefiro as loções do que os sprays. Isso tanto para o filtro solar quanto para o repelente. Por que eu prefiro a loção? Eu acho que eles têm uma melhor espalhabilidade e dessa forma a gente faz uma camada mais uniforme na pele da criança ou do adulto. A quantidade para que a substância seja efetiva, ela é determinada in vitro com uma certa quantidade por centímetro quadrado de pele. Então, X gramas para cobrindo uma parte da pele e que prova que aquele filtro solar tem um FPS de 30 ou que aquele repelente consegue fornecer 3 ou 6 ou 8 horas de proteção contra os insetos. Então, é muito importante essa quantidade. E o que a gente observa com o filtro solar é que a gente passa, às vezes, menos da metade do que é o recomendado na embalagem. E o mesmo acontece com o repelente. Então, muitas vezes a gente vê mães se queixando que o repelente não funciona, mas muitas vezes ou é pelo uso de repelentes em spray, que não tem uma espalhabilidade tão boa, ou porque a quantidade da loção foi insuficiente. Também há um maior risco de aspiração, né, pneumonite química com o uso dos sprays e muito cuidado com a ingestão acidental, uma vez que, por exemplo, o DIT já houve vários relatos, né, de neurotoxicidade e de perda de consciência pela ingestão acidental, principalmente dos repelentes à base de DIT. Então, sempre a mãe aplicar na criança e não deixar a criança brincando com a embalagem do repelente. Bom, qual vai ser o tratamento da picada?
O corticoide tópico eu considero assim um tratamento mais efetivo da picada de inseto. Por quê? Porque quando a gente vê uma biópsia de uma picada de inseto, a gente vê que o processo inflamatório ele ocorre na derme superficial e média, ou seja, é um processo inflamatório profundo. E muitas vezes a utilização de um corticoide de baixa potência, de um antihistamínico tópico, não tem uma absorção boa a ponto de fazer uma diminuição da pápula, do eritema e do prurido. Então, eu geralmente prefiro os corticoides de média potência, os corticoides de média potência de mais nova geração, que são mais seguros para uso em criança, como, por exemplo, a mometasona, a betametasona, a fluticasona em creme, aplicada de 1 até 2 vezes ao dia, mas na maioria das vezes 1 vez ao dia é suficiente. Outra opção seriam os antihistamínicos tópicos, mas cuidado, porque existem vários relatos de reações de fotossensibilidade e reações fototóxicas com o uso, por exemplo, de Fenergan intramuscular ou Fenergan por via sistêmica. E isso também pode ocorrer com a aplicação tópica. E como a gente sabe que os insetos são mais frequentes nos meses de verão, geralmente essas crianças vão estar expostas ao sol. E naquelas mães mais corticofóbicas ou mais naturebas, o que a gente poderia utilizar para tentar diminuir o sintoma da picada, no sentido de diminuir a irritação, diminuir o prurido? A calamina, né, é uma loção rosada que é muito utilizada há muitos anos para sudâmina, para queimaduras solares e que tem uma certa ação de alívio de prurido, de calmante, uma ação secativa e é um coringa que eu geralmente recomendo que as mães levem, por exemplo, se elas vão para a praia, para a piscina ou para o campo, porque ela pode ser usada tanto para brotoeja quanto para queimaduras solares, como também para picadas de insetos. Então aqui é um exemplo de um receituário de uma criança que tinha então a reação à picada de insetos. Em azul escuro, que a gente vê ali SUS, é o que existe disponível no SUS, porque nem sempre a gente está atendendo no consultório particular ou no convênio, e então o que teria de opções para uso no SUS? Então aqui eu prescrevi a mometasona creme, que eu acho um corticoide de média potência bastante seguro em crianças, que pode ser aplicado de 1 a 2 vezes ao dia nas lesões, e por quanto tempo? Enquanto a lesão tiver um processo inflamatório mais importante, que geralmente varia de 3 a 7 dias. No SUS, o que existe de corticoide tópico? Infelizmente, só dexametasona pomada ou hidrocortisona creme. Ambos corticoides de baixa potência, mas é o que temos. Eu coloquei aqui, então, como uma opção de antihistamínico sistêmico, porque às vezes as reações são mais importantes, às vezes ocorre edema, o olho fecha, a orelha cresce, eles até saem correndo, achando que pode ter sido picada de abelha ou picada de aranha. Pode ser utilizado um antihistamínico sistêmico, aqui eu coloquei com uma desloratadina pela idade da criança, o peso de 8,7 kg, ou no SUS disponível a desclorfeniramina. O segundo caso é uma menina de 6 anos com essas lesões nas mãos. Inicialmente, elas apareceram com ardor, um prurido local importante, bem eritematosas, com a formação de vesículas, e elas foram então se tornando mais ressecadas, como a gente pode observar nessas fotos. As fotos foram enviadas pelo Dr. Kennedy, que é um colega nosso lá de Foz do Iguaçu, um alergista, e é um caso que ele avaliou lá. Então, o que vocês consideram que isso pode ser? Votem aí. Uma queimadura, uma dermatite de contato, uma dermatite atópica. Pode colocar a resposta. Muito bem, vocês estão bons. Por que dermatite de contato? Por causa da localização muito caprichosa das lesões, só na região dorsal das mãos, esse quadro mais agudo. E na dermatite de contato, a coisa mais importante é tentar identificar o contactante. E muitas vezes é a coisa mais difícil de se fazer, ainda mais crianças que mexem com várias coisas. Porque o tratamento basicamente vai ser evitar o contato. Na fase aguda pode ser utilizado um corticoide tópico ou eventualmente um creme de barreira para que a gente tentar então refazer a barreira cutânea que já está desajustada e também prevenir a reexposição dessa criança àquela substância contactante. E o que era, né, esse caso? Era uma dermatite de contato pelo slime, que está muito frequente nas nossas crianças,
principalmente agora nesse período de confinamento, onde a gente precisa arranjar alguma coisa para elas fazerem em casa. Então, é muito comum que elas utilizem esse tipo de brinquedo e muitas vezes eles fazem em casa, né, o slime. E de alguns anos para cá tem se descrito muito dermatite de contato alérgica ou irritativa decorrente de brincar, então, com o slime. E nesse caso especificamente, né, esse aqui é um outro artigo que foi publicado, então, a Slime of the Times, né, mostrando que realmente isso está muito frequente. Esse é um artigo de 2018. E o que a gente fez para essa criança? Então, primeiro que o Kennedy falou assim, puxa, mas no dorso da mão, né, por que ela brinca com slime na palma da mão, né? Eu falei, pergunta se ela não fica colocando o slime no dorso da mão e deixando escorrer. Ele falou assim, ela faz isso. Então, a gente acabou tratando com um corticoide de média potência, a betametasona, e a gente fez assim, como estava muito ressecado, já uma fase mais crônica da dermatite de contato, a gente orientou fazer por 3 noites com plástico filme, porque a oclusão com o plástico aumenta bastante a absorção do corticoide, a potência desse corticoide, fazendo com que haja uma melhora mais rápida, e depois a manutenção de mais 3 noites sem o plástico. E a gente fez também um creme manipulado à base de silicone para tentar fazer uma película protetora, evitando então que a criança entrasse em contato com outras substâncias irritantes ou eventualmente o próprio slime e que pudesse perpetuar a reação de contato que ela havia feito. E essa foi a evolução da criança, depois de mais ou menos uma semana de tratamento, então com uma melhora bastante acentuada das lesões e, obviamente, ela não pode mais brincar com slime. O outro caso é uma menina de 3 anos que apresenta essas pápulas pruriginosas na região posterior das coxas, um pouco aqui na região de nádega, e que melhora com o corticoide tópico, mas recidiva frequentemente. O que vocês acham que pode ser? Uma dermatite atópica, uma escabiose, um prurigo, um impetigo ou uma dermatite de contato? Votem aí. Pode colocar a resposta. Dermatite atópica, ótimo. Então, essas respostas que vocês deram é exatamente o que a gente vê na prática. A grande maioria das pessoas trata esse tipo de dermatite como dermatite atópica. Mas vamos ver como é que isso aí se dispõe na pele da criança. A gente costuma chamar esse tipo de dermatite do toalete. Por quê? Porque a gente começou a perceber que várias dessas crianças começam nessa região posterior de coxa, mas depois a coisa vai subindo, fazendo um desenho muito caprichoso, como se fosse o tampo do vaso sanitário. É muito comum o prurido, o eritema, a descamação num primeiro momento, e é muito importante salientar que, se não tratado adequadamente ou se não tirado o contato, o contactante, ela pode sistematizar. Eu já atendi mais ou menos umas 5 a 10 crianças com sistematização desse tipo de dermatite, com lesões em abdômen, em pernas, em braços, e aí é muito mais difícil de a gente conseguir controlar. Então, vejam a disposição das lesões. Isso começou a chamar nossa atenção, né? Mas por que uma dermatite atópica só aí? Por que foi uma criança que nunca teve dermatite atópica antes? E a gente sabe que a dermatite atópica, ela é de início bem precoce, geralmente dentro do primeiro ano de vida, ele já começa com uma pele mais seca, com algumas lesões nas regiões de extensoras, e à medida que a criança vai chegando na fase pré-escolar, ela vai atingindo mais a região das pregas. E a gente vê que nessas crianças, eles podem ter dermatite atópica, mas a grande maioria não tem lesões nas áreas características de dermatite atópica, mas as lesões realmente são muito parecidas com dermatite atópica. Aqui, então, lesões que às vezes são mais extensas, às vezes mais de um lado do que do outro. Aqui o desenho, assim, bem nítido, né, do tampo do vaso sanitário, lesões até menos importantes, ou lesões muito inflamatórias, como a gente vê aqui, né? Ou lesões mais crônicas, como essas, onde a gente já vê que tem hipercromia residual, que tem formação de crostas e lesões mais liquenificadas. Então, nesses casos, é muito importante a gente fazer a orientação do contato, então procurar o contactante e remover esse contactante.
Nos casos da dermatite do toalete, é muito comum acontecer hipocromia residual pós-inflamatória, que dura meses, né, após o tratamento da dermatite e que muitas vezes preocupa os pais no sentido de se isso vai sumir ou não vai sumir. Então, aqui vocês veem, essa criança tem a dermatite do toalete, mas não tem lesões em região típica de dermatite atópica. Já essa tem uma dermatite atópica clássica e tem também na região infraglútea. Então, sim, pode estar associado à dermatite atópica? Pode. A gente sabe que as crianças com dermatite atópica têm um potencial maior de sensibilização e de dermatite de contato, seja ela irritativa ou alérgica. Mas em grande parte das crianças, eles não têm dermatite atópica, eles só vão ter lesão naquela região. Então é bastante importante que vocês percebam isso, porque se vocês só tratarem com corticoide, com o hidratante, ela vai melhorar, mas vai piorar novamente porque você não tratou o contato. E a grande preocupação é qual é o contactante? Será o produto de limpeza que é usado na higiene do vaso sanitário, o pinho existente em certos produtos de uso em banheiro, a madeira do tampo, a tinta, o plástico, mas aí a gente tenta trocar tudo, a gente muda tudo e a criança continua com lesões. Então, será que outras coisas, uniformes, corantes de roupas, materiais sintéticos, será que essas outras coisas também não estão perpetuando ou causando esse tipo de dermatite, que talvez não seja mais só do toalete, mas seja dermatite da região posterior da coxa? E algumas a gente vê que tem um teste de contato positivo, ou seja, indicando que a criança é sensibilizada a um determinado alérgeno e é uma dermatite de contato alérgica, e outros não, mostrando que provavelmente em alguns casos o mecanismo é mais irritativo do que alérgico. Aqui então algumas publicações, né, sobre essa dermatite do toalete, aqui causado pelo poliuretano do tampo do vaso sanitário, então o material, né, que é feito o tampo. E esse trabalho mostra exatamente o dilema que a gente tem, né? O atraso no diagnóstico, então às vezes já chega para mim sistematizado e vai ser mais difícil da gente tratar essas crianças. Se é o plástico ou a madeira, se é irritativa ou é alérgica. E já foi comprovado que alguns detergentes contendo quaternário de amônia, fenol, formaldeído podem ser os contactantes principais. E aqui no Brasil é muito comum a utilização de alvejante, cândida, que boa, né, para limpeza dos banheiros. E esses detergentes alcalinos, eles também são grandes causadores da dermatite de contato do vaso sanitário. Então, o que a gente tem que prestar atenção é verificar qual é o tipo de tampo, se são vários banheiros na casa, como é que é feita a limpeza, para que a gente possa orientar adequadamente esses pacientes. Então, a gente colocou aqui, então, a Maria Eduarda, que tem aquela dermatite de contato. A gente utilizou a betametazoa, então, novamente, corticoide de média potência, aplicando uma camada fina na região irritada por 7 dias. E depois, como isso vem e vai, porque às vezes eles não conseguem retirar o contato tão rapidamente, eventualmente, se as erupções são intermitentes, você pode eventualmente repetir o uso do corticoide, se isso for mais espaçado, mas se a dermatite for um pouco mais crônica, a gente pode optar por fazer a manutenção do tratamento com um imunomodulador tópico. No caso aqui, o tacrolimus a 0,1% pomada, 2 vezes ao dia, e ela se manteve bem. E, mais uma vez, pensando na dermatite de contato, a utilização de um creme à base de silicone para tentar formar uma película protetora. Então, muitas vezes a gente vê prescritos aqueles cremes para dermatite atópica super caros. E se você fizer um creme de silicone, ou se você utilizar um creme para assadura com óxido de zinco, vai ser mais barato e vai produzir uma área de proteção melhor ou maior do que o creme específico para dermatite atópica. Olho, né? O que mais que a gente tem que prestar atenção? Que talvez não seja só o vaso sanitário. Então, esses sapatos emborrachados, as crocs, então perceber como é que a criança senta, qual o tipo de calçado ela utiliza. A maioria dos tênis em crianças são totalmente sintéticos, o solado é de borracha. Isso às vezes justifica o aparecimento da dermatite do vaso sanitário só de um lado. Porque quando ele senta tipo índio, só um lado encosta o pé sobre a pele, o outro lado não encosta. Então, são pequenos detalhes que a gente, às vezes, conversando com a criança, conversando com os pais, pedindo para a criança sentar, como é que você brinca em casa, como é que você senta, como é que você fica, às vezes a gente senta junto no chão, para ver como é que eles sentam, para ver o que entra em contato com aquela região.
E será que tem mais alguma coisa implicada? Será que a gente está sensibilizando muito cedo essas crianças? Então, a criança mal nasce, a gente coloca eles no bebê desconforto. E o bebê desconforto pode ser assim, todo sintético, né, tudo apeluciado. Então, será que a utilização desses produtos sintéticos muito precocemente não está fazendo com que a gente veja mais desse tipo de dermatite nas crianças nos últimos anos? Eu tenho certeza que sim, né? Então, isso talvez seja a parte mais importante do tratamento, é a orientação dos pais. Trocar o tampo do vaso sanitário, então a gente pergunta, qual é o material do seu tampo? Ah, ele é emborrachado, ou ele é aqueles fofinhos, que quando você senta, né, ele sai o ar de dentro, ou ele é madeira pintada, ou madeira laqueada. Então, são mais substâncias contactantes que podem induzir a dermatite do vaso sanitário. Então, a orientação é troque o tampo do vaso, de todos os vasos da sua casa, do tampo do vaso da avó, da casa da avó, por plástico duro branco. Evite desinfetantes, alvejantes, produtos à base de pinho. Limpeza só com detergente neutro ou álcool 70. Ao sair, né, porque tem uma determinada idade que a criança vira fã de banheiro, então vai na casa da tia, tem que conhecer o banheiro, vai no supermercado, tem no banheiro, então levar às vezes um protetor plástico, um protetor, ou cobrir, né, com o papel higiênico para que a criança não sente, ou ensine ela a não sentar. E se não melhorar com todas essas orientações, procurar outras causas. Cadeira, sofá, cadeirinha do carro, o material da cadeira onde ela estuda, em casa, onde ela faz lição, é muito importante. Conversar com esse paciente. Outro caso é uma menina de 6 anos que tem um prurido no couro cabeludo há 3 semanas. Então vejam as lesões que ela tem, essas várias bolinhas penduradas. E aí, o que vocês acham que é? Uma pedra branca, cilindro pilar, pediculose, caspa, votem aí. Pode passar o resultado. Vocês estão craques? Ótimo. Ah, mas eu nunca ouvi falar em cilindro pilar e pedra branca, então vamos falar sobre elas um pouquinho. Então aqui, né, muito clássico, a gente achou lá o piolinho e tinham várias lêndias penduradas. A gente sabe que é causada pelo Pediculus humanus capitis, humanos, né? Então ele é transmitido de humano para humano, seja pelo contato direto ou por fômites. Aqui o grande número de lêndias que essa criança tinha, era uma adolescente, né? E aqui a gente mostra o aspecto clássico de uma lêndia, quando a gente olha com uma lente de aumento, com uma lupa, ou mesmo quando a gente coloca o fio sobre uma superfície branca ou escura, a gente vê a lêndia assim. Ela é muito característica, ela é uma gota aderida lateralmente ao fio. Ai, mas e por que eu tenho que saber isso? Porque às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas que formam bolinhas brancas penduradas no cabelo pelo formato da lêndia. Então aqui vocês veem a lêndia, né? Muito clássica, uma gota pendurada lateralmente ao fio. Ela é bem difícil de tirar. A remoção da lêndia é muito chata. Por que essa remoção é difícil? Porque ela tem uma cola que chama quitina, que gruda, adere ela ao ácido do cabelo e faz com que seja bastante difícil a remoção, tanto que a gente tem que ficar passando pente fino várias vezes na semana, até que a gente consiga erradicar as lêndias do couro cabeludo. Aqui a gente tem vejo que as lesões são muito parecidas, essas lesões são melhor vistas com o cabelo molhado, e a mãe dizia assim, olha, já tratei para piolho várias vezes e ela não melhora. E quando a gente olha de perto, com uma lente, ou com aqui, no caso, um microscópio, é uma massinha que envolve toda a região do haste do cabelo. Então aqui a gente vai ter a lêndia, uma pediculose, e aqui a gente vai ter um fungo, a pedra branca, que é causada pelo gênero Trichosporum, e aqui o tratamento vai ser completamente diferente, com antifúngico tópico, ou seja, com chupo de cetoconazol, então o tratamento é completamente diferente. Aqui um outro diagnóstico diferencial com lêndia. A lêndia, então aquele aspecto bem característico, e aqui vocês veem que parece um canudinho que envolve o fio de cabelo, e que olhando parece uma lêndia, e da mãe também dizia, olha, já tratei como piolho, a professora manda lá recadinho para mim que ela tem piolho, e essas lesões geralmente são bem próximas à implantação da raiz.
que é isso, né? É o que a gente chama de cilindro pilar ou hair cast e é um acúmulo de queratina que desgruda da região do couro cabeludo e vai seguindo o crescimento do cabelo. Então ele fica com essa massinha de queratina envolvendo a haste do fio. E aqui o tratamento vai ser com esses shampoos queratolíticos, shampoos antisseborreicos, com uma melhora bastante importante das lesões. E aí, como é que vocês tratariam essa pediculose? Ivermectina oral, permetrina shampoo, permetrina loção, votem aí. Pode mostrar a resposta. Ivermectina oral, você olha aí como teve uma divisão, né? Quase que a maioria tratando ou com ivermectina oral ou com permetrina shampoo. Eu prefiro a loção, porque o shampoo ele fica muito pouco tempo em contato com o couro cabeludo. Então eu prefiro fazer a loção cremosa, que é a mesma que a gente utiliza para o tratamento da escabiose, aplicada no couro cabeludo seco à noite, coloca uma touquinha de banho daquelas de plástico e ela dorme com a loção. E aí a gente faz a retirada da loção na manhã seguinte, troca a fronha, geralmente os piolhos já estão tudo morto ali dentro da touquinha de banho. E muito importante, às vezes, fazer um antistamínico, porque o prurido é bastante importante, principalmente na região de nuca, né? Um local bastante comum de ter eczematização por causa de pediculose. Às vezes a mãe vem porque está descascando a região da nuca e no fim você vai lá procurar com cuidado e acha lá algumas lêndias no couro cabeludo. Então, às vezes, o uso do antistamínico pode ser também indicado. Lembrar que no SUS só existe a permetrina a 1%. E existe comercialmente disponível a permetrina a 5%. Por que eu prefiro a 5%? Por ser mais concentrada, ela é mais efetiva. E o que a gente tem visto, eu não sei se vocês têm percebido isso na prática diária do consultório, é que parece que os bichos estão resistentes, né? Tanto à ivermectina quanto à permetrina, e seja na pediculose, mas também na escabiose. E aí, como remover as lêndias, né? Como vocês viram, aquela quitina gruda a lêndia de um jeito lá que para as crianças que têm cabelo comprido, as meninas com cabelo crespo, é bem difícil de fazer a remoção. Então, uma dica que eu faço de consultório é que a gente siga os conselhos das nossas avós, né? As avós eram sábias, elas tratavam as lêndias com vinagre. Por que o vinagre? Porque o ácido acético dissolve a quitina e favorece a retirada da lêndia. Então, a gente pode misturar um pouquinho de vinagre com água, colocar no cabelo, deixar agir alguns minutos e depois colocar um pouquinho de condicionador, até para que a passagem do pente fino fique mais fácil e a gente consiga fazer a remoção das lêndias. E essa remoção tem que ser feita várias vezes, né, durante a semana, para que a gente possa erradicar de uma vez por todas a pediculose. E se acontecer infecção secundária, que não é infrequente, até por causa do prurido bastante acentuado. Então, veja a quantidade de lêndias que essa criança tinha, com bastante eritema, descamação, crosta melicérica. Então, aqui que eu acho que vale a pena usar a ivermectina. Porque a ivermectina para piolho, né, para pediculose em crianças normais, eu acho que a gente acaba causando mais resistência ainda à ivermectina, que já está difícil de tratar. Então, eu particularmente prefiro usar a permetrina 5% do que já iniciar com ivermectina. E aqui a gente vai assim, trate de trás para frente. Então, o que você está vendo? Uma infecção secundária horrorosa, cheia de crosta melicérica, tá horrível. Então, vamos tratar a infecção e vamos ver o que sobra. Ou aí sim a gente pode usar a ivermectina sistêmica junto com um antibiótico. A ivermectina, a dose é por peso, vocês já sabem, então dependendo do peso, a gente vai optar por meio comprimido, um comprimido e assim por diante. Então, o que a gente fez para essa criança? A ivermectina, um comprimido via oral, dose única, e a cefalexina para a gente tratar essa infecção secundária. Então, aqui sim eu acho que valeria a pena usar a ivermectina. E o que a gente tem visto é que parece que eles também estão estudando, né? E a gente tem visto muita resistência aos escabicidas e pediculicidas, e talvez, né, a gente precise de novas drogas para que a gente possa tratar adequadamente essas crianças. O outro caso é uma criança de 8 meses que tem como histórico uma alergia à proteína do leite de vaca, e a evolução de 3 dias com febre baixa, um hemograma com uma certa leucopenia, nada que chame muito a atenção,
um VHS de 10, um PCR de 6, e vejam que são lesões na região perioral, também na região de joelhos, pernas, tinha um pouquinho na região dos antebraços também, e algumas vesículas. O que vocês acham que pode ser? Janote Crostin, varicela, mão, pé, boca, estomatite hepática, votem aí. Pode apresentar o resultado. Mão, pé, boca. E alguns Janote Crostin. Ótimo. Então, a doença mão, pé, boca, classicamente, era mão, pé, boca, né? Eram lesões vesiculosas, redondas ou levemente alongadas, lembrando um grão de arroz, muito características, né? Que era exatamente o nome da doença. Aconteciam na mão, no pé e na boca. Na boca, geralmente, as lesões são intraorais, né? Confundido muito com estomatite hepática, e aí era muito difícil, porque as duas cursavam com febre e tal, e quando você ia ver, mas tem na mão, tem no pé, então é mão, pé, boca. O que a gente tem visto mais recentemente, né? Lesões muito do mal, mão, pé, bocas do mal. Essas são outras lesões, né? Então, lembrando daquele formato em grão de arroz, vesículas um pouco mais alongadas, aqui também em formato de grão de arroz, que isso é bem característico da mão, pé, boca. Mas ele é uma infecção viral causada pelo Coxsackie A16, mas atualmente vários outros subtipos de Coxsackie, e principalmente nessas formas mais graves, o Coxsackie A5 e o enterovírus 71 é que estão sendo mais encontrados nessas formas mais graves. Ela é altamente contagiosa, a transmissão é fecal-oral, então é muito importante a gente orientar essas crianças quando vão no banheiro, lavar muito bem as mãos, quando a mãe vai trocar a criança, que lave muito bem as mãos, porque senão a mãe, depois que a criança melhora, apresenta lesões semelhantes. E nos adultos, elas são extremamente dolorosas, eles sofrem bastante com a mão, pé, boca. Pode cursar com período curto de febre, as lesões orais, que a gente tem visto mais recentemente, extra-orais também. Uma localização ocasional que a gente via era a nádega, mas agora a gente tem visto formas bastante extensas que acometem não só a região interna da boca, a região externa também, mais localizações, joelhos, cotovelos, nádegas, formas mais extensas, mais graves, formas bolhosas. E existe uma forma mais disseminada que é chamada de eczema coxsáqueo. Então, esses são alguns exemplos das formas brabas, né, de mão, pé, boca ou do eczema coxsáqueo, mostrando, então, o aparecimento de inúmeras lesões ao redor da boca, disseminadas, às vezes crianças que já têm dermatite atópica e fazem lesões nas regiões da dermatite atópica, e às vezes lesões muito importantes, né, com formação de vesículas, bolhas extensas. Eu peguei esses dias uma adolescente, uma adulta jovem com lesões bolhosas muito dolorosas, e a gente acabou ficando com o diagnóstico de mão, pé, boca. Aqui também, então, várias lesões extra-orais, lesões na região de nádega, lesões bolhosas. E uma coisa muito frequente que tem acontecido nessas crianças com formas mais extensas é o que a gente chama de onicomadese, é a queda das unhas depois de 1 ou 2 semanas que eles tiveram mão, pé, boca. Então, é muito importante que o pediatra, ao avaliar uma criança com mão, pé, boca, oriente essa família, observe as unhas que pode ser que elas caiam, senão os pais vêm desesperados ou ligam para vocês desesperados, meu Deus, as unhas estão tudo caindo, o que está acontecendo? Então, a onicomadese, então, madese significa queda, ônico, unha, ela descola a partir da sua matriz e ela começa, então, a descolar. Isso pode acontecer em poucas unhas, em várias unhas, em todas as unhas. E, geralmente, ocorre depois de 1 ou 2 semanas da infecção inicial. Então, aqui, vários artigos mostrando, então, essa onicomadese após mão, pé, boca. E aqui também vários casos de onicomadese. A orientação da onicomadese é calma, vai melhorar, não existe muito que dê para fazer. Não se sabe se é por uma agressão direta do vírus na unha ou se é uma reação de sofrimento da matriz ungueal durante o período de viremia que causa a onicomadese. Então, não se sabe ao certo. Esse é o último caso, é um menino de 3 anos que aparece subitamente com essas lesões violáceas na ponta do dedo do pé direito. Ausência de outros sintomas, a criança estava muito bem. O que vocês pensam? Vasculite, Covid-19, que agora é o tópico do momento, meningococcemia ou outra coisa? Votem aí.
Opa, já falei, não falei. Pode mostrar. Vasculite. Ahá, peguei vocês nessa. Então, vamos lá. A primeira vez que eu vi essa criança é meu sobrinho. E aí a minha sobrinha mora em São Paulo, me mandou aquela foto e disse assim, ai tia, pelo amor de Deus, ele tá aqui com o dedo tudo roxo, o que eu faço? Falei, ele tá bem? Tá super bem. Tem febre? Não tem febre. Um palpa o pulso, aí tá tudo beleza? Tudo beleza. Ele tá pulando, brincando, tá ótimo. E aí a gente, lógico, pensa em coisas graves, necrose, uma púrpura fulminans, uma vasculite, a gente pensa em meningococcemia, e agora, mais recentemente, eu não sei se vocês observaram, mas tem sido descrito algumas erupções pelo Covid-19, com lesões purpúricas nas pontas dos dedos, da mão e do pé. E aí o que chamava atenção nesse menino é que o estado geral dele era muito bom, ele estava pulando, brincando, não tinha nada, e eu falei, olha... Aí eu perguntei para ela assim, ele brinca muito no jardim? Ah, ele só vive no jardim. E aí no seu jardim você tem algumas taturanas, bichos assim embaixo das pedrinhas, que são aquelas centopeias? Ah, tem bastante aqui. Então o nome dessa entidade, ela é causada por um bicho chamado milipédes, que é um artrópode bem comum em jardins, e o contato com o animal, ele libera substâncias químicas que é assim mais arroxeada, mais amarronada, mais avermelhada. E obviamente que o diagnóstico diferencial tem que ser com as lesões mais graves, como vocês comentaram, uma vasculite, né? E realmente você tem que palpar pulso, tem que colher exames, tem que investigar essa criança, mas se chamar atenção, né, que o estado geral é muito bom e só tem num pé, então pensem no milipédes. Então, esse é o famoso milipédes, né? Essa é uma foto de um caso visto pela doutora Simone Miller, lá de Joinville, e ela disse assim, nossa, eu tenho um monte desses bichos aqui em casa, eu vou tentar achar um para você mandar para você a foto. E aí ela foi procurando no jardim, mas o cachorro dela espremeu o milipédes lá, e aí você vê que ele realmente libera essa tinta com uma coloração mais avermelhada, e é isso que então faz com que haja a formação dessa coloração diferente, e que na verdade é uma tintura e que vai desaparecer depois de algum tempo. Então, esse era o dedo do meu sobrinho, né? Aqui o bicho, né? Como é que ele é encontrado no jardim. E o que a gente fez para ele? Nada, né? Paciência, vai sumir sozinho. Observe, obviamente, o estado geral dele, veja se acontece mais alguma coisa, mas tranquilo, provavelmente foi realmente o contato com esse bicho. Bom, o que a gente tem que estar de olho, principalmente agora em épocas de Covid? Eles têm descrito mais recentemente o que eles chamaram de Covid toes, né? Então, dedos Covid. E são geralmente crianças ou adolescentes ou adultos jovens que apresentam essas lesões que são eritematosas ou purpúricas na região dos dedos. Ela foi primeiramente, né, chamado a atenção lá na Espanha pelos podólogos, porque eles começaram a ver pacientes que tinham diagnóstico de Covid que apresentavam essas lesões mais purpúricas nas plantas. E aí começou-se a chamar atenção para essa forma de apresentação, e essa então é um artigo publicado agora dia 26 de março, que é uma primeira perspectiva de quais são as manifestações cutâneas do Covid. Então, já foi descrito alguns exantemas maculares, que às vezes podem confundir um pouco com a dengue, mas esses Covid toes é o que está então na moda, muita gente falando sobre essa manifestação. E não se sabe muito bem por que elas aparecem. Às vezes são crianças totalmente assintomáticas ou adultos assintomáticos que só apresentam manifestação cutânea e aí testam positivo para o Covid. Então, fenômenos microtrombóticos é uma manifestação de coagulação intravascular disseminadas, existe presença do vírus no endotélio ou não, é só o dano endotelial pela viremia, é a formação de imunocomplexos, ninguém sabe muito bem por que acontece isso, mas em breve a gente deve ter mais algumas respostas com relação aos Covid toes. Esse é o caso que foi enviado por uma pediatra, né? Foi uma cortesia da doutora Marjorie, também então mostrando as Covid toes, e ela testou positivo para o Covid. Então, eu espero que vocês tenham gostado, vamos estar abertos para perguntas.
Sempre tem novidade, sempre a gente vai tentar trazer o que há de novidade para vocês e a gente aceita sugestões para os próximos webinários que a gente possa conversar um pouco sobre dermatoses na criança. Muito obrigada. Então, obrigada já, doutora Kerstin, pela excelente aula. E a gente vai ter ainda agora uma interação bem legal nas perguntas do final, mas nós vamos fazer antes um intervalinho de 1 minuto, 60 segundos, e aí a gente já volta em seguida, então, com as perguntas que vocês enviaram para a gente. Então, a gente está aqui já de volta. A doutora Kerstin vai responder, então, algumas perguntas agora que vocês enviaram durante a aula. Mas antes, a gente queria abrir aqui um espaço para 2 convidadas especiais, tá? Que se ofereceram para conectar agora aqui com a gente e trazer uma pergunta ao vivo. Então, eu queria convidar primeiro a doutora Nara Frota. Doutora Nara, ela é dermatopediatra em Fortaleza e ela vai trazer aqui a nossa primeira pergunta para a doutora Kerstin. Boa noite, bem-vinda, doutora Nara. Boa noite. Então, todo mundo aí está me escutando? Sim. Oi, doutora Kerstin, saudades. Então, adorei sua aula, como sempre, né? Assim, eu gostei muito da parte do slime, né? Que a senhora falou, que realmente a gente pega muito no dia a dia. Aqui, pacientes com essa queixa das mãos, porque acaba fazendo a história e vê que é slime mesmo. E também está muito na moda o slime caseiro, né? Que a gente vê, tem uns vídeos no YouTube falando como fazer slime. Eu queria saber da senhora, assim, quais seriam os possíveis compactantes desse slime caseiro? Ótima pergunta. Então, está muito na moda, né, fazer o slime caseiro. A receita original, né, com suas variantes, vai bórax, que teve uma grande celeuma, né, em torno do bórax. Vai cola de escola, cola branca. Vai também creme de barbear. E aí eles colocam corante, eles colocam um monte de coisa. E aí, se a gente for pensar em todas essas... E vai também líquido de lente de contato. Então, nesses produtos tem inúmeros compactantes. O mais comum é a metil-isotiazolinona, que é um dos principais compactantes existentes também nos lenços umedecidos, que a gente já tem observado, às vezes, dermatite de contato aos lenços umedecidos por causa dessa substância. Então, ela é encontrada na cola, mas então no creme de barbear pode ter conservantes, pode ter perfumes. Então são inúmeros os produtos que podem causar dermatite de contato e que são usados, né, as tintas, os corantes que eles utilizam também. Mas o principal que foi mais correlacionado com as dermatites de contato alérgicas seria a metil-isotiazolinona. Muito obrigada. Então, obrigada, doutora Nara, pela pergunta. E agora a gente tem também aqui a doutora Isabela, né? Nós temos mais um tempo com uma perguntinha ao vivo. A doutora Isabela Reis, ela é pediatra e vai trazer para a gente também uma dúvida diretamente de Curitiba, né? Então, boa noite e bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada, boa noite, Paula, doutora Kerstin, boa noite, pessoal. Parabéns, doutora, pela aula, como sempre, maravilhosa. Meu questionamento é sobre os casos de escabiose resistente, já que a gente tem visto na prática que muitas vezes a gente tem que tratar 1, 2, 3 vezes para ter um resultado satisfatório. Tem alguma explicação para isso? Então, foi inclusive a pergunta de algum dos panelistas aqui que perguntou sobre tratamento de escabiose, resistência, como é que a gente trata escabiose abaixo dos 2 meses, né? Então, o que a gente tem visto realmente na prática é uma resistência muito grande, tanto na escabiose quanto na pediculose. E isso já é descrito na literatura desde a década de 90. Foi primeiramente descrito na Austrália, né, tanto com a permetrina quanto com a ivermectina, e para nós é um grande problema, né, porque existem, então provavelmente o futuro será fazer análise da genética desses bichos para ver qual é a melhor droga a ser utilizada. E durante muito tempo teve um professor da PUC de veterinária que acompanhou o nosso ambulatório e ele dizia, nossa, as dermatoses em animais são muito parecidas com as dermatoses dos humanos, mas vocês ainda usam vermectina? Meu Deus, isso é muito velho, a gente já deixou de usar isso em veterinária há muito tempo. Então, realmente, eu acho que nos animais isso evoluiu muito e no humano, infelizmente, não. E a gente sabe que tanto a escabiose quanto a
pediculose continua um problema grave de saúde pública. Então, o que existe assim na literatura, em alguns países existe o Crutamicton, que já está liberado a partir dos 2 meses de idade. Alguns óleos estão sendo estudados, né? A melaleuca parece que tem algum efeito, mas principalmente a ivermectina tópica, que já saiu em outros países, ainda não chegou no Brasil, mas deve estar chegando em breve. Então, eu acho que é por aí, mas aí vai vir uma ivermectina tópica. Eles já estão resistentes à ivermectina? Será que vai resolver, né? E o que eu tenho visto no consultório, assim, no último mês eu peguei 3 escabioses resistentes, né? Em bebês bem pequenos, assim, um tinha 3 meses, outro tinha 6 meses. E aí eu optei pelo velho e famoso enxofre. E aí, com o enxofre, foi bem, né? Ela já tinha tratado com permetrina, 1% do poço, já tinha repetido o tratamento, né? Eles juraram que a família inteira tinha tratado, isso é uma outra coisa importante, né? Para que todos os familiares tratem ao mesmo tempo. E no fim, a gente acabou melhorando com o uso do enxofre, que pode ser manipulado, né? 8% em loção cremosa ou em vaselina, e aplicado durante 3 noites e repetido depois de uma semana. Então, acho que é Obrigada. Legal, obrigada, doutora Isabela, pela pergunta. E agora, para a gente fechar, vamos trazer então aqui as perguntas que o pessoal foi enviando no nosso Q&A, tá? A gente já selecionou aqui algumas. Doutora Kerstin, doutora Adeir mandou. Enantema já foi encontrado como sinal na Covid-19? O enantema surge, quando surge, é generalizado ou não? Bom, minha experiência com Covid é 0, né? A gente não atendeu nenhuma criança com Covid. O que tem descrito na literatura é um exantema que lembra muito o exantema da dengue. Então, tem que tomar cuidado, porque, né, a gente está numa época que a dengue está, né, bem importante no Brasil todo, e ele pode ser um exantema maculopapular, e agora, então, essa novidade aí que são os Covid-tons. Outra pergunta aqui da doutora Fabiana Costa, nem tanto da parte dermatológica. É permitido dormir com repelente de tomada ligado na tomada a noite toda? Às vezes é o tal do risco-benefício, né? Eu tenho percebido também que com esses repelentes de tomada, às vezes o pernilongo pousa no repelente de tomada. Eu falei, gente, eles estão já tomando o repelente que nem suco, né? Então, muitas vezes é você ligar antes da criança entrar no quarto e depois usar um mosquiteiro ou algum outro mecanismo que não seja, né, químico, para que você consiga proteger a criança. Mas às vezes você precisa manter ligado. Entendi. Ainda sobre a parte dos repelentes, veio aqui a pergunta da doutora Vitória Damas. Repelente, quanto tempo aplica depois de colocar o filtro, o protetor solar? Quanto tempo? Se a gente pensar que o filtro solar ele é absorvido rapidamente, né, 5 a 10 minutos, você logo depois já pode passar o repelente. É só esperar a absorção, e porque o que tem que ficar é o cheiro do repelente. Então, de preferência, né, não optar por um filtro solar que seja muito perfumado, porque também vai acabar confundindo o cheiro do repelente, que é o que vai fazer o inseto não chegar perto. Certo. Ainda de repelente, então. Existe limite diário de uso de repelente? Quantas vezes que pode usar? Existe eu acho que nesse trabalho que vai sair agora que vai sair da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai constar uma tabela com todos os nomes comerciais e o tempo de reaplicação desses repelentes. Eu acho bem útil isso para o pediatra. Depende muito da substância ativa. Então, alguns você pode reaplicar a cada 6 horas, a grande maioria até 3 vezes ao dia. E de preferência não dormir com repelente, né? Legal. Teve bastante pergunta aqui da parte de picada, repelente. Teve uma aqui da doutora Vivian de Cas. Uso de corticoide tópico em picadas de inseto. Muitas vezes os pacientes usam direto porque estão sempre com picadas, principalmente no verão. Como orientar? Acho que é como orientar os pais, né, nessa situação.
Então, o que a gente orienta é aplicar só sobre a lesão mais aguda, então naquelas que já tem crosta, que já estão mais residuais, não precisaria continuar aplicando. E esse uso, assim, mais esporádico, mais isolado do corticoide, não chega a ter uma absorção muito grande. Ou se você vê que é uma coisa muito recorrente, você está com receio do uso, né, mais prolongado ou uma área mais extensa, aí optar por aquelas outras medidas não corticoide que a gente comentou, né? Tá certo. Eu vou trazer só mais uma última aqui. E aí, gente, se a gente não conseguir trazer a resposta para as perguntas que vocês mandaram agora, a gente vai tentar responder dentro dos próximos dias por e-mail, tá? As perguntas que faltaram. A pergunta agora do Dr. Gilson Mills. Qual o produto é recomendado para limpeza do toalete no caso dos alérgicos? Não entendi qual é a pergunta? Qual o produto pré-limpado? Aí seria produto saneante, acho, né? Para limpeza Para limpar o vaso, dos alérgicos. álcool 70 ou detergente neutro, né? Ele também fez uma pergunta com relação ao Off Baby, né? Então, esse Uhum. Baby, a substância ativa é a icaridina ou picaridina, e ele realmente na bula consta como liberado a partir dos 3 meses. É esse que a gente fez a enquete junto à Anvisa, porque, né, até onde a gente sabia, a icaridina era liberada a partir dos 6 meses. Mas, pelo que a Anvisa nos respondeu, eles demonstram com estudos que ele é seguro a partir dos 3. Então, não só o Off Baby, mas outras marcas também já estão sendo liberadas a partir dos 3 meses. Tá certo. Eu acho que aqui a gente, o tempo para pergunta a gente já está um pouquinho passando já, né? Então, para a gente já caminhar para o final, eu queria trazer também para vocês, a gente está com muitos participantes aqui hoje, chegamos a ter quase 700 pessoas, e a gente está curioso como que vocês ficaram sabendo aqui do webinar. Então, a gente vai colocar uma enquete para vocês responderem para a gente, se foi pelo WhatsApp, se foi pela sociedade. Eu gostaria também de convidar todo mundo para o Dermaped, que foi transferido, né, de maio para novembro, e agora a gente está até discutindo se vai permanecer em novembro ou se vai ficar para janeiro, porque a gente ainda não sabe como é que vão funcionar todos esses eventos que foram transferidos para o final do ano, mas convido a todos para participar do Dermaped, que vai ser em Florianópolis. Perfeito. E aqui será que a gente tem algum resultado já da enquete? Vamos ver, olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria e essa parceria que trouxe muitos de vocês, que legal. Então, para a gente ir fechando aqui, já agradeço então para todo mundo pelas perguntas, tá? Novamente, o que não foi respondido agora a gente responde depois por e-mail. E obrigada mais uma vez à doutora Kerstin, aí pela excelente aula, como sempre. Um agradecimento especial também à doutora Isabela e à doutora Nara, que trouxeram essas perguntas de destaque, tá? Doutora Kerstin, você quer dar uma palavra final aqui? Eu só gostaria de agradecer novamente essa iniciativa da Amstella e a importância desses webinários que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito. Inclusive, eu acho que com os documentos científicos que a brasileira tem lançado, isso também facilita bastante a vida dos pediatras, por ter um mecanismo ao alcance das mãos de muita coisa muito atualizada. E estamos à disposição, e vocês também podem mandar por e-mail aqui pelo chat, coisas que vocês gostariam de que constassem nesses webinários. Para nós é muito importante a opinião de vocês. Muito obrigada. Obrigada, então, doutora Kerstin. Obrigada, então, mais uma vez também à Sociedade Brasileira de Pediatria, que está oferecendo esse ciclo de webinars em parceria com a Mostela. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acho que sim, né? A doutora Kerstin realmente a gente sabe que é fantástica. E eu já vou deixar aqui, então, o convite para vocês acompanharem os nossos 2 próximos webinars desse ciclo, que vão ser nas próximas 2 quartas-feiras, nesse mesmo horário. Então, obrigada aí para todo mundo e até a próxima.